Em Gênesis capítulo 2, versículos de 2 a 3, a palavra de Deus diz o seguinte: no sétimo dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então Deus o abençoou. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. Senhor Deus, amado Pai, glória te dou. Gratidão, Senhor Deus, por mais esse domingo. Gratidão, Senhor Deus, por mais essa manhã gloriosa que o Senhor separou para nós. Senhor Deus, que possamos aqui, nesse lugar abençoado, receber de Ti, Pai. Que o Senhor separe para cada um de nós a porção que o Senhor escolheu para nós, Senhor Deus. Abençoe o nosso pregador, para que ele seja Tua boca em nossas vidas, Senhor Deus. Abençoado seja o Senhor em nossas vidas. Assim nós oramos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pronto? Vou deixar aqui, vai. Bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Glória a Deus. Mateus 5:9. Pronto, quem é agora? Vem, Isabela, senta. Quem já falou, senta. Vem, Isabela. Vamos escutar a Isabela agora. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:11. Nasceu o Salvador. Bela, você vai falar? Vai. Tudo posso que ele me fortalece. Glória a Deus, Bela. Vem. Ele vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. Lucas 17:14. Glória a Deus. Vem, Davi. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Salmo 126, versículo 3. Glória a Deus. Você também tem? Peça que eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Salmo 2:8. Que lindo. Obrigado. Você, Manu. Salmo Mateus 6:4. Por isso não fique preocupado com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Glória a Deus. Que lindo. Clarinha. Então, igreja, eu não vim falar um versículo, mas eu vim falar que a gente estava cantando aquela música que falava Meu Alvo é Cristo. E eu percebi que a nossa salinha de 9 a 12 anos, o nome é Flechas. E eu percebi que a gente é flechas pronto pro alvo, que o nosso alvo é Cristo. Mas não só os flechas, é a igreja inteira, todas as salinhas. O alvo das nossas vidas é Cristo. Glória a Deus. Obrigado. Você tem? Sim. Todo mundo tem que amar sua mãe. E se falta, eu quero que o papai volte para casa. Salmo 21. Glória a Deus. Tome oração por isso. Bendito a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim. Bendiga ao santo nome. Salmo 103:1. Que lindo. Você? Pronto? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Obrigado. Você tem? Pois será a árvore plantada junto a ribeiros de água, da qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. Linda. Obrigado. Vitor.
Teus preceitos são o meu tesouro permanente, são os prazeres do meu coração. Salmo 119, 111. Glória a Deus. Eu quero que você saia daqui com a ideia e a sua determinação ou decisão de provocar o céu todos os dias. Nós precisamos provocar o céu. A gente precisa buscar o Senhor antes da necessidade. Uma das coisas que mais mexe comigo é quando a gente recebe alguém para aconselhar, seja o aconselhamento que for, seja na dor de um divórcio, na dor da separação de um filho, na dor de uma doença, e quando você olha para essa pessoa, ela está tão desesperada, e ela não conhece esse Deus da Bíblia, e ela não conhece o que Deus é capaz de fazer, ela não crê. E quando você olha para essa pessoa e diz, você crê que Deus pode te curar? Você crê que Deus pode fazer isso, isso e isso na sua vida? Gente, vem um crer sem vida de dentro dessa pessoa. E posso dizer a vocês, que eu tenho certeza que é o que ela quer. Eu tenho certeza que do fundo do coração dela é o que ela quer. Mas o crer não vem junto. A certeza de que Deus pode fazer essas coisas não vem junto. A certeza de que a vontade de Deus vai prevalecer não vem junto. Porque muitas vezes a gente pede algo para Deus, mas não é o que Deus quer para nós. E até o não de Deus é uma resposta. Até o não de Deus é um sim para a nossa vida aqui natural. O não de Deus na nossa vida espiritual é um sim para a nossa vida natural. Porque por diversas vezes nós não sabemos o que nós precisamos. Nós não sabemos o que nós necessitamos. Nós não sabemos o que nós queremos. O que nós vamos precisar para o dia de amanhã. Foi lido aqui, não se preocupe com o dia de amanhã. Nós precisamos cada vez mais conhecer esse Deus, e aí a gente vai falar mais um pouco daquilo que Deus vem nos entregando, que não é somente sobre encontros com Deus. Os encontros com Deus, Ele pode fazer com que algo mude na sua vida. Mas conhecer esse Deus a ponto de você andar com Ele, tendo a certeza de que a sua vida e os seus dias estão diante do Senhor, e que tudo, e é tudo mesmo, acontece segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque quando Paulo fala aos Romanos, ele traz um versículo que precisa morar no nosso coração para nos dar essa certeza. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, e tudo no aramaico, em tudo no hebraico, e tudo no grego, e tudo no português, é tudo. Se eu estou na presença de Deus, quer dizer, se Deus está comigo, a presença de Deus é Deus comigo. A presença de Deus é Deus ao meu lado, é Deus me conduzindo, é eu andando aonde Deus está me levando. É a condução do Espírito Santo sobre todas as coisas da minha vida, é a condução do Espírito Santo sobre o meu pensar, é a condução do Espírito Santo sobre os meus sentimentos, por mais que eles sejam internos meus, e até que a gente venha a conhecer esse Deus a ponto de entender os nossos sentimentos, eles precisam estar diante do Senhor, para que Ele nos ensine a fazer o que com aquilo que está sendo gerado dentro de nós pelo externo. Circunstâncias e momentos vão literalmente explodir dentro da gente. A presença de Deus é eu escutar o Senhor dizendo assim, não fale nada, calma, eu estou trabalhando, lembra disso, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deus o tempo todo, Ele nos chama para entender o que nós temos com Ele. Por isso que os pedidos, toda vez que a gente se coloca na presença, a pastora disse aqui mais cedo, na reunião dos atalaias, sobre o Aurora com Deus. A gente acorda 4:30 da manhã, para vir para esse projeto chamado Aurora com Deus, para as mulheres. A gente chega aqui, as mulheres se colocam, acordam também cedo, vêm, mas será que a gente no domingo também, pela manhã, no domingo às 18h15, nos projetos, nos cursos, o que é que tem nos movido a sair da nossa casa, a muitas vezes mudar a nossa rotina para ter esse encontro com Deus? É só buscar algo? É só receber algo, ou é conhecer esse Deus para que eu não venha mais viver de necessidades com Deus, mas sim priorizando Deus? Priorizar Deus vai nos trazer uma proteção de andar com Ele, e as circunstâncias não vão mais nos mudar, porque as circunstâncias Deus vai usar para mudar a gente e para revelar quem Ele é. Então esse chamado desse versículo dizendo, será que nós amamos Deus,
Será que nós confiamos em Deus a ponto de saber que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus? Pastor, mas existe maldade. Pastor, mas tem coisas na minha vida que eu tenho certeza que Deus não colocou a mão nisso. Ok, tem. São consequências da sua vida sem Deus. Enquanto eu não entender que existe uma consequência da minha vida natural, daquilo que Deus me deu, dizendo assim, você é responsável pela sua vida. Eu não sou responsável pela sua vida, você é. Eu vou te ajudar em tudo e em todas as coisas, mas você é responsável. Eu vou cobrar de você tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa. Porque imagina se Deus tomasse para si a nossa responsabilidade. Será que a gente pode dizer, ah não, mas agora eu sirvo ao Senhor, então vê com Ele. Eu não sou mais meu, eu sou do Senhor. Não é esse ponto, nós somos sim. Mas o chamado da presença, quando a gente entra na presença, e o mais lindo é isso, é porque a presença de Deus revela quem Ele é e quem nós somos. E quanto mais perto a gente está de Deus, mais a gente entende quem nós somos. E só enxergando quem nós somos é que a gente quer buscar mais ainda Deus. Porque eu sei que sem Deus eu não consigo estar vivo amanhã. Sem Deus eu posso perder tudo amanhã. Sem Deus os meus sentimentos, as minhas amizades, os lugares que eu ando, pode fazer com que eu me desvie pequenos graus em um dia, num desagradar a Deus, que lá no final do meu ano, quando eu olho, desse 1 grau que eu saí da presença de Deus, se tornaram 30 graus. Eu estou mais distante, não ouço mais o Senhor, não leio mais a Bíblia, louvor, de vez em quando eu escuto. E o pessoal da igreja, não, a igreja eu não estou indo mais. Mas 1 grau lá atrás te levou a isso. Se a gente não entender as consequências das nossas escolhas, se a gente não entender que eu não posso buscar esse Deus nas minhas necessidades, mas tenho que priorizar a presença dEle, para que o Espírito Santo venha fazer morada em mim. E através dessa morada, Paulo diz aos Gálatas capítulo 5, ele fala que o Espírito que te deu vida, controle também a sua vida. Enquanto essa vida é nossa, e por isso o primeiro mandamento é amar o Senhor de todo o teu coração. Não pode ficar nada, nenhuma porcentagem na tua mão. Não pode ficar nenhuma porcentagem, nenhum cantinho, nenhuma gaveta, nenhuma área da sua vida pode ficar contigo. Porque essa área pode estragar todas as outras. O Senhor não nos quer por pedaços. Ele nos quer inteiro. A entrega, por isso que é um povo que cada vez, a Bíblia vai dizer que vai ser um povo menor, mas um povo mais poderoso. Porque quem cumpre a promessa não somos nós, é Deus. E tudo que Ele prometeu, disse Josué, capítulo 21, tudo que Ele prometeu a Israel, nenhuma das promessas Ele deixou de cumprir. Agora, existem promessas na nossa vida sobre justamente esses encontros, essas necessidades, porque aí assim eu acordo cedo, sabe o que aconteceu? Tocou um alarme na minha casa e eu não estou na presença, então eu não sei o que Deus está fazendo. Porque na presença Deus vai falar com você, calma. Na presença Deus vai falar, eu estou sabendo de tudo, calma, espera até amanhã que você vai entender. Foi assim que Ele disse aos discípulos em João capítulo 13. O que eu estou fazendo hoje, você só vai entender amanhã. Olha como Deus nos chama para caminhar na presença, para que eu hoje e amanhã, estando nele, eu entenda o que Ele está fazendo. Mas se não, se a gente ainda está dentro de nós, numa agonia, para que tudo seja completo, para que tudo seja entregue, para que tudo seja explicado, para que assim eu possa andar na presença de Deus, entendendo o que Deus está fazendo, eu te pergunto, isso não chama fé, chama? Não chama. Porque a fé, a fidelidade a Deus é, eu estou com Deus, Deus está comigo. Para onde Ele for, eu também vou. Siga-me. Ele não fala, siga-me porque eu vou para tal lugar. Ele não fala, vem comigo que eu vou te levar a tal coisa. Ele entregou as promessas, e se elas não são suficientes para você se entregar, eu te pergunto, o que vai ser? O que mais você quer? O que mais a gente pode estar precisando ou querendo, se a gente ainda não entendeu que não pode ser por uma necessidade? Pastor, você não sabe o que aconteceu. Tem aurora. Alguns dizem, pastor, faz alguma coisa hoje, um encontro. Faz, pelo amor de Deus, um IP. Faz, eu não posso ir na aurora da mulher, não. Eu preciso orar. Por que chega nesse ponto, gente? Por que a gente é despertado, muitas vezes, de enxergar o que está acontecendo, que são consequências das nossas escolhas? Por que na presença de Deus a gente vai tendo, não se preocupe com o dia de amanhã, faça hoje. E aí Deus vai nos dando o dia de hoje para amanhã ser mais calmo.
para no dia de amanhã eu estar mais confiante para as lutas que virão, para no dia de amanhã. Então a presença de Deus não é a necessidade, mas o priorar de Deus para andar com Ele é que vai fazer com que aquilo que eu busco num dia como uma cura se torne para sempre em nós cura. Porque senão, imagina o pecado como se fosse uma gripe. Eu gripo hoje, tomo meus remédios, procuro um médico, tomo meus remédios, me recolho, tomo bastante água, fico em repouso. Em 4 dias, 5, 6, dependendo da gripe que você tem, você está curado. Sim ou não? Sim. Mas essa gripe nunca mais você vai ter? Não. Você vai ficar gripado. Por N situações. Só que a presença de Deus em relação ao que é espiritual, o pecado, o que é necessidade naquilo que nós temos de errado, segundo os nossos comportamentos, isso não é uma cura que toda vez eu me coloco e Deus me cura disso, e eu caio de novo e Deus me cura disso, e depois eu vou e caio de novo e Deus me cura disso. É fácil a gente entender o pecado dessa maneira quando a gente olha, por exemplo, um adúltero. Então nós estamos aqui, o testemunho de alguns aqui é de adultério. Então eu estou aqui contando que agora eu sou fiel há tantos anos, mas aí amanhã ou depois eu caio, eu cometo adultério. A igreja fica sabendo, e aí esse adultério, fulano caiu em adultério, tal, vamos orar por ele, levanta ele, como uma gripe, toma um remédio, eu busco Deus, me arrependo, choro, venho em todos os cultos, pastor, eu vou morar na sua casa nesse tempo, eu preciso, vamos morar lá, Satanás. Leva para lá, cuida, esse é o chamado, cuida, aí levanta ele, a gripe passou, agora eu estou confiante, pastor. Aí dá mais um pouco, vem o inverno, vem um boteco, vem uma boate, né? E ele está lá de novo, se expondo. Não é o casaco na neve que faltou, mas é o posicionamento dele de não ir a certos lugares onde ele vai ser tentado. E aí dentro dele vem a tentação. Gente, o pecado não é assim, ó. A Bíblia fala que o pecado está à porta nos esperando. Então todo esse processo que a gente vive para precisar de algo de Deus é porque nós não estamos aqui na presença, alertas com as armas certas, lutando da forma correta para que a gente não caia dessa maneira. E de repente, esse que se colocou tentado, não sem casaco, mas foi a lugares, viu mulheres, e daqui a pouco a gente está aqui, gente, deixa eu te dizer, fulano caiu de novo, vamos orar, vamos levar lá para casa. Será que essa cura, a presença de Deus vai fazer com que seja como uma gripe no nosso modo natural? Ou será que essa cura que Deus faz é uma mudança dentro de nós e a presença dele vai fazer com que eu entenda o que é uma outra mulher a ponto de não trocar mais a minha? São coisas que Deus vai colocando dentro de nós através do Espírito Santo, que aí a gente vai enxergando que, pastor, o adultério é claro. Meu Deus, de novo, Mas aí volto a dizer, poucas vezes eu escutei alguém confessando, pastor, eu sou muito vaidoso. Poucas vezes eu sentei na frente de alguém e essa pessoa disse assim, pastor, tem um negócio dentro de mim, eu olho para as pessoas e eu tenho ciúme, eu queria a vida dele. Isso vai destruir a gente, da mesma forma como uma mulher com um adúltero. A tentação, ela vai vir naquilo que você precisa de cura. E se a gente não enxergar isso dentro daquilo que é a presença de Deus, através de revelar a nós isso, eu te pergunto, o que é que nós estamos fazendo? Porque senão eu vou passar um período sem nada, e de repente a primeira hora que vier uma tentação relacionada a algo interno que eu não confessei, eu caio. E se eu cair, gente, o pecado, seja ele qual for, vai te afastar da presença de Deus. A Bíblia fala que um abismo chama o outro. Como é que eu sei, pastor, que eu estou distante da presença de Deus? Imagina Jesus andando, é a presença. Imagina Jesus andando com a gente, Jesus aqui curando. Aí de repente você sai daqui, Jesus está na presença, você está na presença dele. Aí você sai para almoçar. Você leva mais 4 amigos aqui da igreja e você senta, Jesus senta lá, é a presença, certo? E ele está sentado contigo e você começa, você viu a roupa de fulano? Você viu aquela menina que chegou hoje na igreja? Jesus chora e sai, gente. Isso é um culto 3D.
Jesus chora e sai. Ele não vai sentar numa mesa onde o pecado não é eu olhando a mulher que está passando, mas é eu falando da mulher do outro. Aonde o meu ciúme, aquilo que vai sendo gerado dentro de mim, a minha vaidade vai ser o assunto da mesa. Aonde eu não vou glorificar a Deus com o que eu estou fazendo. Eu te pergunto, existe uma presença? Jesus vai estar nessa mesa? Vocês podem falar, gente. Não. Jesus não vai estar, a presença de Deus, ela é nítida quando Jesus naquela cruz diz, está consumado. Ali os nossos pecados, todos eles, o meu ciúme, a minha vaidade, tudo aquilo ali Jesus falou, é meu. Eu comprei essas pessoas. Então elas não podem mais serem condenadas por isso, porque está em mim. Quer dizer, a presença de Jesus. Quando o diabo vem na minha presença e chega diante de mim, Jesus fala, ei, ele é meu. Vai arrumar aí. Pode andar. Pode andar. Aqui não. Mas se eu estou em pecado, o próprio Jesus disse, por que é que tu me desamparaste? Não existe a presença junto com o pecado. E o pecado, quando a gente vai ver, coloca para mim Gálatas. Daqui a pouco a gente volta para a pregação. Capítulo 5, versículo 19. Frutos do Espírito. Fruto do Espírito é a presença de Deus. Obras da carne é o que a gente produz, que nos distancia, que faz com que Jesus levante da mesa, que faz com que Jesus saia da nossa casa. Aonde você for, a presença de Deus, ela é possível. Deus é um Deus onipresente. Aonde você for, com quantos precisar, Ele vai estar. É a presença do Espírito. Só que todo o processo que a gente vai vivendo para estar na presença é ser revelado isso em mim, eu confesso e deixo. O versículo ali, ele continua dizendo, confessa o seu pecado e deixa. Tem gente que confessa, mas não abandona. Tem gente que confessa, mas na primeira oportunidade está lá, blá, 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 blá. Na primeira oportunidade está desejando. Na primeira oportunidade está mentindo. Então, quando a gente vai entendendo, Paulo fala de uma maneira muito clara. Ele diz, quando seguem os desejos da sua natureza humana, os resultados são extremamente claros. Por que são extremamente claros? Para que você possa ver, se enxergar. Gente, durante 37 anos, contando do meu nascimento, durante 37 anos eu cometia vários desses, ou todos. Mas eu não conseguia enxergar. Por quê? Eu me dizia justo, eu explicava o porquê, eu dizia que não, sabe por que eu estou fazendo isso? Por conta daquilo. A gente tem explicação para tudo, mas era claro. A Bíblia fala extremamente claros. Todo mundo sabe, a nossa consciência já nos culpa. Por isso a gente não conta. Você chegar para alguém que você mentiu, depois de mentir, passa um pouco, você liga. Deixa eu te dizer, eu menti para você. A gente não faz isso. Chega para a esposa, aqui não tem ninguém assim, amém? Chega para a esposa, conta uma mentira, para cobrir um pecado. Estou dizendo de mim, lá atrás. Aí depois eu não chamava ela e falava, deixa eu te falar a verdade. Mas dentro de mim eu sabia que era mentira ou não? Claro. E Paulo fala isso, extremamente claros. Aí ele começa, imoralidade sexual, a presença não está. Impureza, a presença não está. Sensualidade, a presença não está. Segue. Idolatria, a presença não está. Feitiçaria, a presença não está. Hostilidade, a presença não está. Discórdias, a presença não está. Ciúme, a presença não está. Acesso de raiva, a presença não está. Ambições egoístas, a presença não está. Dissensões, a presença não está. Divisões, a presença não está. Inveja, a presença não está. Bebedeiras, a presença não está. Festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito, gente, 2000 anos, você acrescenta o que ali? Vai fazer 2000 anos essa carta. O que a gente pode acrescentar naquilo ali? Olha como é a natureza humana, não é o mundo que a gente vive. Pastor, mas agora, naquela época, Paulo não sabia o que falava. Se você vê os botecos que tem hoje, pastor. Pastor, se você vê como as mulheres se vestem hoje, se você vê, pastor, você não tem ideia, porque você está vivendo o reino aí, você não sai mais. Pastora.
Glória a Deus, pastor. Ei, está escrito, a natureza humana, e aí ele deixa muito claro. É claro, a gente vai ver isso. Quem é que se embebedou e não sabe que se embebedou? Quem é que sente inveja e não sabe que é inveja? Você sabe. Dentro de ti. Não podia acontecer. Que lá tinha que ser comigo. Nossa, já é líder. Estou aqui há muito mais tempo. Isso é inveja. Talvez a gente não pare para pensar o que é que nós estamos sentindo, gente. Mas que é claro é. E aí não adianta a gente querer andar na presença. Aí eu vou começar o tempo todo perder. Eu vou andar como a gripe. Eu ando, aí de repente lá na frente eu estou me policiando, mas de repente Deus vem e fala assim, ainda está aí dentro. Por que Deus faz a gente sentir isso? Para falar assim, ainda está aí dentro. Me dá isso. Confessa e deixa. Eu sei o que eu vou fazer com a tua inveja. Me dá aqui. Eu vou tirar isso de você, mas só confessa e deixa. Eu vou te ajudar. Porque, gente, nós não somos capazes. Por isso que nós precisamos de Cristo. Por isso que a gente precisa da palavra. Por isso que a gente precisa da presença. Porque é na presença que a hora que eu olhar e falar, nossa, olha a roupa dela. Aí a presença vai falar, olha a sua. É linda dela, né? Aí você se alegra. Porque se não for o Espírito Santo, gente, a nossa natureza é aquela ali. Agora, tudo que vem da presença, 22, Rafa. Tudo que vem da presença, isso não é seu, gente. Isso é a presença. Aonde é que eu entendo que eu estou na presença? A Bíblia diz, mas o Espírito produz isso dentro de nós. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Você sentiu isso aí? Isso não é seu. É a presença. Pastor, eu estou sem domínio próprio. Você está sem a presença. Pastor, está me faltando bondade, está me faltando amor. Eu não consigo ter amor por essa pessoa. Está faltando em ti o quê? A presença. Então são situações que a gente vai vendo, e aqui agora, coloca para mim, Rafa, para que a gente entenda a presença vai te transformar, a presença vai te fazer outro. Se você está sentindo, anos podem passar, se você continua sentindo a mesma coisa, algo você não fez, porque Deus vai cumprir todas as promessas. E da mesma maneira como Ele vai libertar o adúltero, Ele vai libertar o invejoso. Mas o invejoso precisa dizer, eu sou invejoso. Ele veio para os pecadores. Enquanto eu falar, conversando com vocês, eu dizer, não, eu não sou assim. Não, isso aí eu nunca senti. Nem a presença e nem a cura. Porque nós precisamos. Um dos processos que a gente precisa entender para andar na presença é a gente se humilhar. É a gente se tornar humilde o suficiente e dizer, eu sou essa pessoa. É interessante, porque os encontros muitas vezes nos revelam isso, nos tiram desse lugar, mas somente a presença vai curar. Coloca para mim, Rafa, Marcos capítulo 10, versículo 46. A gente vai pegar essa passagem para que a gente possa entender os encontros, que é o que a gente está falando por conta da estação que nós estamos. Os encontros e a presença. Jesus fala que precisa ir para Jerusalém para que tudo se cumprisse, para que ele se entregasse e para que a gente estivesse aqui hoje. E a Bíblia fala que então chegaram a Jericó. Eles saíram a caminho de Jerusalém, passaram por Jericó. A Bíblia fala, quando Jesus e seus discípulos, os homens que andavam com ele, a presença de Jesus, saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O mendigo cego entendia quem era Jesus, já tinha ouvido falar de Jesus, mas
A forma como ele se coloca é: tenha misericórdia de mim. Ele não chega nem pedindo algo. Ele fala: Jesus, olha para mim. Jesus, esse encontro aqui, eu preciso de algo que você tem, misericórdia. Eu não tenho. Eu não consigo por mim mesmo fazer nada por mim. Mas você, através da misericórdia que tu tem, vem a mim. Olha que interessante o que é o mundo ao redor. Vai. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto. Olha a decisão. Olha, a gente vê o que é o encontro, o desespero do encontro. Eu preciso de mais disso. Ele sabia quem era Jesus. E ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele fazia de tudo. Era aquela hora, o encontro, a cura estava ali. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado. Era um mendigo, gente. Talvez isso represente tudo que ele tinha. Pegou a capa, jogou para o lado, levantou-se, deu um salto e foi até Jesus. Olha a diferença do encontro. Eu não sei o desespero, não sei como você chegou ou o que você veio fazer aqui hoje. Deus sabe. Mas por esses encontros a gente é capaz de fazer todas as coisas, abandonar tudo, não dormir, ir para onde precisar ir. O que precisa fazer, pastor? Me diz aí que eu faço. É os encontros, é o desespero. O alarme tocou, a conta chegou, eu não me preocupo com mais nada, largo o que eu tenho, dou um salto e vou na direção, porque eu já gritei, me falaram que eu não podia, mas eu não estou nem aí, porque se não for ele, eu já tentei de tudo. Olha o que é a presença e o que é o desespero. Eu já tentei de tudo. Geralmente os encontros com Deus você já tentou de tudo. Quando a gente recebe um casal, que você vai entender por que eles chegaram, é porque além deles tentarem de tudo, eles já não estão conseguindo mais nada. E aí é que vai buscar ajuda em Deus, na palavra ou na igreja. A presença vai fazer com que esse dia nunca chegue. A presença de Deus vai fazer com que esses dias de desespero não aconteçam na nossa vida. Porque Deus vai nos protegendo, Deus vai nos conduzindo para que esse desespero seja dos outros, não mais meu. Isso é a presença. E a Bíblia fala, pode seguir, Rafa. O que quer que eu lhe faça. Olha o relacionamento. O que ele queria, gente? Era nítido, era claro. Só que Jesus, ele não estava ali só para fazer aquilo. Jesus estava dizendo assim: ei, eu sei tudo. Eu sei a sua necessidade. Você quer enxergar. Mas o que eu quero contigo é um diálogo. Eu quero que você entenda que estando na minha presença não é algo para você receber e ir embora. É algo para que a gente se torne agora amigos. Perguntou Jesus, volta, Rafa. O cego respondeu: Rabi, mestre, quero enxergar. Era óbvio. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver. Agora, gravem isso. O que está escrito ali? E seguiu Jesus pelo caminho. Ele teve um encontro. Muitos tiveram nesse fim de semana. E alguns estão sempre vivendo de encontros, gente. Esse cego encontrou, recebeu a cura para ir embora enxergando. Mas ele sabia que não bastava só enxergar agora. O que precisava na vida dele era a presença. Porque muitos de nós estamos enxergando e não estamos vendo nada. Escamas espirituais estão nos nossos olhos a todo tempo. Por isso que a presença você vai entendendo só amanhã o que está acontecendo hoje. Só no caminhar com Deus você vai alcançar maturidade espiritual, dependência espiritual. Porque o espiritual não é visível, senão a Bíblia não dizia que o justo vive pela fé. A Bíblia não dizia que a gente não vive pelo que vê, mas vive pela fidelidade a Deus. E é interessante porque Jesus estava indo para Jerusalém. E essa decisão desse cara de não só receber nele a visão, mas nós, um casamento restaurado, o filho sem drogas, cada um aqui na necessidade, um casamento melhor. Mas o que ele viveu depois, e aí é o que eu quero te chamar do depois. O tempo todo, nesses encontros que esses homens na Bíblia tiveram com Jesus, se importe e procure saber o depois. Alguns vão estar na Bíblia sem nenhum nome, porque não tiveram o depois.
porque receberam de Jesus, na misericórdia que Jesus tem por cada um de nós, e se deram por suficiente. Eu te pergunto, não tem dia de amanhã? Será que a porção para que Jesus nos chame para esse relacionamento, para um diálogo, para andar com Ele, será que essa porção de um encontro é suficiente? Nunca vai ser. E a Bíblia fala que logo de seguida, eles caminhando para Jerusalém, Bartimeu estava com ele porque seguia Jesus no caminho, e esse homem, e o mais lindo é isso, esse homem que estava pedindo só para ver, só para voltar a enxergar. A Bíblia fala, e eu fico imaginando esse dia, e quero te levar lá. Porque além de ver Jesus entrando em Jerusalém, ele escutava aquela multidão dizendo, Baruch rabá Bashem Adonai. Ele escutava aqueles homens dizendo, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Andar com Jesus, ele contemplou Jesus em cima de um jumentinho, profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Ele contemplou as coisas que estão escritas acontecendo, porque ele decidiu, não só aquilo que eu quero, mas aquilo que tu quer, e eu vou contigo. E ele não só viu, mas ele ouviu aquela adoração a Jesus entrando em Jerusalém. O que é que você tem ouvido? Será que a presença, o lugar, o andar com Jesus, que testemunhos você tem ouvido? O que a gente tem contado? Porque eu fico imaginando Bartimeu depois contando. O que a gente tem falado dos nossos encontros? Será que a gente tem contado testemunhos de outros ou a gente nem tem testemunhos? Eu te pergunto, por favor, você pode viver na presença. E a presença é você contar. Bartimeu devia, juntar aquele povo chegando em Jerusalém e dizer assim, eu estava sentado no caminho esperando ele. Eu queria só ver. Mas o que os meus olhos contemplam agora é muito mais do que eu podia ver. Agora eu ando na presença, eu estou vendo o que está acontecendo. Deus está me revelando um projeto que não é meu e nem dele, é do Pai. Existe na presença uma paternidade, gente. E a paternidade cura. Se você não tem identidade de filho, você tem um problema grave. Porque a identidade de filho, a gente sabendo quem é o nosso pai, eu te pergunto, você quer amor de mais quem? O maior problema nosso aqui, no natural, é a figura do pai e da mãe. É o amor que nós não tivemos ou que a gente não enxergou, que era a forma como eles nos amavam. Aí vem o processo, não foi como eu queria, precisava ser mais um pouco. Isso é um problema, isso é um pecado. Nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. Precisamos confessar isso. Abandonar para que a presença venha e o pouquinho que você receber, você vai virar uma porção tão grande na sua vida. Só que a gente, por natureza, nós somos insatisfeitos. Vamos entender mais um pouco lá no início? Coloca Gênesis, Rafa, capítulo 3, versículo 7. Pecou. Por um único homem, o pecado entrou no mundo. Adão e Eva. A Bíblia fala no capítulo 3, versículo 7. Naquele momento, seus olhos se abriram. E eles perceberam que estavam nus, depois do pecado. Por isso costuraram folhas de figueira, umas às outras, para se cobrirem. Tentaram esconder. Representa o ser humano em pecado, se escondendo, não confessando, não conseguindo vir para culto. Não conseguindo entrar na presença, não consigo mais orar, não consigo mais escutar louvor. Tem algo dentro de ti, é um alarme espiritual para que você, desperte. Para quê? Vamos para o 8. Olha isso. Bota NVI, Rafa. Por favor. NVI está perfeito nessa. Olha isso. Quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, olha o que a Bíblia fala. Esconderam-se da presença do Senhor. Não era um encontro. Deus já se fazia presente na vida de Adão e Eva desde o início. Eram os filhos. Deus tinha com Adão e Eva o tempo todo. Deus estava ensinando, Deus tinha feito tudo para eles, tinha abençoado eles, tinha feito jardim, tinha dado missão para os dois. Mas eles erraram, saíram da presença e foram fazer da natureza humana o desejo de comer o que não podia ser comido.
o desejo de andar e escutar quem não podia escutar. Se intoxicaram, se envenenaram, se contaminaram e saíram da presença, se esconderam por conta do pecado. E a Bíblia fala que quando Deus aparece, porque Deus continua fiel, gente. Deus aparece e a Bíblia fala que não era mais um encontro, mas era a presença, e eles conseguiram se esconder da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Deus voltou para só escutar assim: ei, Adão e Eva, confessa. Só fala o que vocês fizeram. Eu sou um Deus de misericórdia, mas fala, eu preciso tirar isso de vocês. Vai para o 9. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim, fiquei com medo, gente. A presença, quando sai a presença, o medo é você sozinho. O medo é você sem a proteção do Pai. O medo é o alarme para você falar assim: cadê Deus? Se Deus estiver com a gente, eu te pergunto, que medo que vai ter? Que medo que você vai ter de enfrentar as situações e circunstâncias que aparecem para você? Se Deus está contigo, se você crê, se você ama, a Bíblia vai falar que Deus está contigo. Que medo é esse que vai abrigar num coração onde Deus habita? O processo é a gente enxergar quanto de Bíblia eu estou crendo, quanto de presença eu estou buscando e o que eu estou sentindo. Por isso me escondi. Vamos encontro e presença? Coloca para mim, Rafa, Mateus capítulo 14, versículo 22. São sentimentos, o mundo espiritual é mais real. Tudo que é movido dentro de nós é sentido. Por isso a Bíblia fala que é claro. Não é algo, pastor, nunca senti isso. Ninguém nunca aqui sentiu medo. Levanta a mão quem nunca sentiu medo. É claro. Agora, a palavra, quer dizer, Jesus, ele vai me ensinar o que é o medo e por que eu estou com medo. A Bíblia, o mais lindo da vontade do Senhor, a Bíblia para nós, é que Ele fala o que tem que fazer e como fazer. Por isso que Ele diz, vocês têm que orar. Mas aí outro versículo vai dizer, vocês estão orando e não estão recebendo porque não estão orando certo. Então Ele vai falar, ora, mas quando você orar, você vai orar assim. Você vai andar comigo, mas para andar comigo tem que ser assim. E é interessante porque nessa passagem, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Uma multidão, Sermão da Montanha, seguia. Vai. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. É assim na sua vida e na minha. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Olha a misericórdia do Senhor. Quando o viram, andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma? E gritaram de medo. O encontro, Jesus distante, a presença não estava. Não era o Jesus dormindo no barco, mas era o Jesus vindo em direção ao que eles estavam passando. As circunstâncias da sua vida, Jesus vai se aproximar. As circunstâncias da sua vida, Jesus vai o tempo todo. A Bíblia fala que ele estava no monte, orando, mas viu o que aqueles homens estavam passando e desceu para ter com eles. O tempo todo Jesus vai estar disponível, gente. O tempo todo o socorro, o tempo todo o encontro, Jesus vai falar, estou aqui. O que você quer? O que você precisa? Aí vai da minha resposta o relacionamento ou o que realmente eu quero. E a Bíblia fala, segue Rafa, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus, será que os nossos ouvidos, estão capazes de entender o que é a presença, dizer assim, ei, eu cheguei. Para tudo. Jesus quando chega, gente, o mundo espiritual, a Bíblia fala que onde Jesus andava, os espíritos imundos, os demônios, todos eles se sujeitavam a Jesus. Que medo que a gente pode ter na presença. E quando ele chega, ele fala, tenham coragem. Ele está mexendo com a gente, com o nosso interno. Ele está vendo a sua disposição em crer nisso.
Tenha coragem. Túlio, para de tremer. O joelho está batendo um no outro aí. Coragem. Ponto. Estou ouvindo. Aí ele diz, sou eu. Confirma, sou eu. Não tenham medo. Vamos seguir, Rafa. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Bartimeu queria enxergar. Esse encontro de Jesus nessa situação com esses discípulos, Pedro falou assim, se é você, manda, eu consigo ouvir sua voz e eu obedeço ordens. Eu sei que o mundo espiritual também obedece. Então, eu estou diante e todo encontro com Deus, nós estamos diante do sobrenatural. O encontro com a palavra, quando você ora, quando você escuta louvor e quando você pega a Bíblia para ler, você está diante do sobrenatural. A gente precisa crer nisso. Se eu estiver pegando o livro somente por uma informação, eu nunca vou experimentar o sobrenatural. O que essa passagem representa é Pedro dizendo, se é você, manda, eu sei o que é a tua voz, eu sei o que é uma ordem tua, o mundo espiritual vai obedecer, eu quero andar, eu quero descer do barco, eu quero andar sobre as águas. E a Bíblia segue dizendo, venha. Jesus só falou uma palavra. Naquilo que você quer, eu vou ativar tudo isso, venha. Jesus liberou o profético, venha, ande. É esse o teu desejo? Eu vou te dar. Anda. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi aonde, gente? Em direção a Jesus. Ele saiu do encontro com aquele que podia dar uma ordem no sobrenatural, mas não era só isso, ele queria ir ao encontro de Jesus. O que é que tem gerado em nós os encontros? Eu tenho ativado ou entrado nesse sobrenatural e tenho seguido em direção a Jesus ou não? Ou eu, pelo encontro com Jesus, eu fico ainda no natural, resolve o meu problema e em vez de eu continuar na direção de Jesus, eu volto para onde eu estava andando. Encontros e presença. O tempo todo que a gente vai ler, o tempo todo os seus olhos podem, a partir de agora, entender o que é encontro e presença. O que é e por que pessoas vivem não em círculos, como aquele povo no deserto, andando, de repente chega aqui e reseta tudo. Passa-se anos, e quando você vê, você não tem nada. Mas espera, eu estava andando com esse povo. No deserto também tinha gente andando. E eles não conseguiram chegar no objetivo. Um dia desse escutei que o cristão ele vai andar em círculo, só que a diferença daqueles da presença é que eles vão andando em círculo, mas assim, ó, numa espiral até chegar no céu. Porque quando Salomão diz, ele fala que tudo se repete. Então talvez não tenha nada novo. Então a gente está vivendo o que outros viveram. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala, o que foi escrito para te ensinar. Por isso que a gente vê quase 2000 anos se passando e a natureza humana, mesmo com um mundo totalmente diferente, continua a mesma. Aí eu quero treinar minha mente. Você acha que naquela época não se treinava a mente, não? O mundo mudou, gente, mas o que tem dentro da gente continua o mesmo. O mesmo que derrubava aqueles caras, derruba a gente hoje. A mesma coisa. Davi andava na presença, foi chamado, foi ungido, foi levantado. Mas tinha algo dentro de Davi. Naquela época, que derruba homens até hoje. Os olhos na mulher de outra pessoa. Derrubou Davi. Um guerreiro. Um homem segundo o coração de Deus. Nessa hora, desejou, seguiu, pecado após pecado. A presença fez. Davi, até aqui, a gente andou junto. Agora o que tinha para você para frente, perdeu, cara. Perdeu. Êxodo, capítulo 33. Rafa, coloca o versículo 3. É muito bom a gente receber palavras
que vão nos motivar. A Bíblia tem também. Palavras que vão fazer com que a gente saia daqui achando, e alguns entendem errado, achando que eles se tornam até o próprio Deus. Achando que podem tudo. Achando que tudo é possível, que tudo é capaz. Mas sem o entendimento isso não vai gerar a presença. Isso vai gerar o encontro. Sai totalmente emocionalmente preparado até o dia de amanhã. Porque a decisão de amanhã é continuar na presença, lendo uma palavra, escutando um louvor, entregando o dia, dizendo: Senhor, na humildade, revela quem eu sou, revela o que está em mim. Davi orava desse jeito. O que tem em mim que te desagrada? Êxodo 33:3. Olha isso. Vão para a terra onde fluem leite e mel. Eu, porém, não irei com vocês. Deus, no envio, chamou Moisés: tira esse povo do Egito, eu vou libertar vocês do mundo. Existe um projeto, uma vida melhor, e eu vou tirar vocês desse lugar que vocês estão. O Egito representa o pecado. Eu vou tirar vocês. Só que a Bíblia fala de um povo teimoso, um povo rebelde. E aí Deus vira para Moisés e diz: vão para a terra onde fluem leite e mel. Vão, eu disse, vocês vão. Eu, porém, não vou. Pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Em outra versão, rebelde. Rafa, pula para o 7. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento. Presta atenção. A certa distância ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia até a tenda do encontro, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo, olha a reverência que aquele povo tinha, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à entrada da sua própria tenda, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia, ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Olha o processo, o que acontece hoje para que verdadeiramente, igualzinho naquela época, a gente se colocasse a um lugar separado do teu dia, a um lugar diferente que você precisa ir para encontrar Deus dessa maneira, como uma liderança. Moisés não foi chamado somente, ele não encontrava dessa maneira com os outros homens no deserto, ele encontrava com Moisés. Vamos seguir. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se levantavam e adoravam, cada um à entrada da sua própria tenda. 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas, observe isso, Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Grave isso, não se afastava da tenda. Rafa, versículo 15. Josué, filho de Num, não se afastava da tenda. Ele ia auxiliando Moisés, mas a vontade dele, o que ele se colocava ali quando Moisés saía era continuar. Era falar: daqui eu não saio, eu quero mais. Se para Moisés está suficiente, para mim não. Eu vou continuar aqui. A Bíblia fala que então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. 16, Rafa. Como saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Moisés diante de um Deus que disse assim: vai que a terra está lá, mas eu não vou. Moisés olha, para e diz assim: não me importa se a terra está lá. Se você não for, se a sua presença não estiver comigo, eu não vou. Gente, o cego na cegueira, Pedro na coragem, sou eu. Sentava no barco lá, Jesus chegou. Pronto, medo foi embora. Não. Pedro queria mais, o cego queria mais, Josué queria mais, e Moisés dizia: que mais poderá distinguir-nos? O teu povo e eu, os demais povos da face da terra? Falando da gente. Vai.
O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Antes falou que ele falava que era amigo. Olha a diferença no chamado de Moisés, dizendo e falando para Deus assim: Deus, eu não me interesso com a terra, não é a terra que eu quero a sua presença. O encontro eu já tive, a tenda está lá, eu vou, a nuvem desce, todo mundo vê, mas para mim não é suficiente, eu quero andar contigo. O que você quer? O que você quer? Andar contigo. Andar contigo. Números 27, Rafa. Versículo 12. A gente já está acabando. Novo tempo, a nova estação. Entra em oração. Então o Senhor disse a Moisés: então o Senhor disse a Moisés: suba ao altar. Vem, Moisés. O Senhor disse a Moisés: glória a Deus. Oh, aleluia. É outro violão? Quebrou? É mesmo. Oh, glória. Vamos tocar para quebrar tudo mesmo. Uai, para o Senhor nós queremos a presença. Pode quebrar. Então o Senhor disse a Moisés: suba a este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Olha o papo de Deus com Moisés. Segue, Rafa. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como Arão, seu irmão. 14. Pois quando a comunidade contendeu comigo, a turma da rebeldia, junto às águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de me santificar diante deles. Isso aconteceu junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, o Deus, que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade. Gente, Moisés não questionou nada. Por quê? Será que a gente, no finalzinho dos nossos ministérios, será que a gente, naquilo que Deus, será que a presença não vai nos confortar quando Deus falar assim: para, até aqui você veio, muito obrigado por tudo que você fez, eu vou continuar contigo, tem algo melhor, mas daqui você não passa. Arruma outro para dar sequência ao que você está fazendo. Arruma outro para continuar o que eu confiei a você, mas daqui para frente é outro. Era isso que Moisés estava escutando. E a Bíblia diz que Moisés, segue, Rafa, que vai adiante deles, olha isso, e os lidere quando saírem, quando retornarem para a comunidade do Senhor, não seja como ovelhas sem pastor. Precisava de um líder para tomar conta daquele povo, um líder para entender a intimidade, para receber as confissões, para entender no dia de hoje o que está acontecendo dentro de ti, mas isso só é possível se você falar. Quem precisa entender o que está acontecendo somos nós mesmos, mas aí a gente precisa procurar quem Deus está levantando. E Moisés estava chegando, assim como na nossa vida, em estações da nossa vida. Moisés chegou na estação onde ele precisava descer desse projeto que Deus confiou a ele. A Bíblia fala pela desobediência. Existem palavras, profecias na nossa vida, mas elas só vão se cumprir se da tua parte vier obediência. Se não tiver obediência, Deus não cumpre as coisas aos desobedientes, gente. Aos ingratos, aos insatisfeitos, Deus não cumpre. É para e desce, eu vou levantar outro. Para e desce, eu vou levantar outro. Ah, mas o que você tinha dito? Você não creu, você não obedeceu. A obediência mostra que nós não temos outra opção. Por quê? Porque eu criei. Porque eu acredito tanto que isso vai acontecer na minha vida, que eu vou seguir aquele que me deu a palavra. E Moisés fez de tudo, mas dentro dele existia algo que não foi cuidado, algo que não foi, que ele não colocou honra a Deus. E ele se irritou. Deus mandou bater. Deus mandou falar. Mas ele estava tão desatento nos sentimentos dele, que ele bateu por 2 vezes. Saiu água, gente? Saiu. Mas Deus não se agradou. Segue, 18.
Então o Senhor disse a Moisés, lembra de Josué, filho de Nun? Que ficava na tenda? Moisés está tendo a presença. Eu estou aqui no encontro, mas um dia eu vou ter a presença. Então o Senhor disse a Moisés, tome Josué, filho de Nun. Ele estava ali, talvez, aquele povo que adorava na porta das tendas não via Josué lá. Mas quem precisava ver? Deus. Não cuide do teu coração, se ninguém está te vendo, gente. Deus está vendo. Não queira, sabe, a Bíblia fala que nós não precisamos nos colocar. Quem vai nos levantar é o próprio Deus. Cuide desse interno de querer aparecer em todas as áreas da nossa vida. Isso é uma natureza humana. Mas calma, quem está vendo? Deus. E na hora certa, até aqui alguém parou, agora eu vou levantar, tem um projeto novo, Deus vai olhar e falar, Anjo, eu lembro daquele cara ajoelhando. Anjo, vai lá na casa do Rodrigo. Está acontecendo algo lá dentro e já tem um novo nome numa comunidade chamada Gerações, lá em Brasília. Porque Deus vê o secreto. Tem gente que não tem secreto e quer aparecer em público, não vai. É no secreto que Deus entra, é a presença de Deus em nós para gerar esse fruto, para que no externo, no público, as pessoas vejam o público, vejam o fruto, e vendo o fruto glorificam a Deus, porque não é obra da carne, mas é a presença de Deus. Vocês estão entendendo? Tome Josué, filho de Nun, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos nele. Coloque diante do sacerdote Eleazar e toda a comunidade e o comissione na presença deles. Existia um processo. Delegue a ele parte da sua autoridade. Por que parte, gente? Porque agora aquilo que Moisés construiu, Moisés ia ensinar ele precisava aprender um pouco, entrega essa autoridade, mas ele vai ter que fazer a parte dele. Tem gente que quer autoridade sem ter e sem fazer nada para ter. Tem gente que acha que um título ou uma posição é só falar, esse é fulano. Mas e os comportamentos? E o fruto? Acompanham o fulano? E aí a gente vai, muitas vezes, sabe, se decepcionando, mas por quê? Porque a minha parte eu não fiz. Agora tem um líder aí, está levantado, beleza, então a autoridade, um pouco da minha autoridade como pastor eu botei para você, líder. Agora exerça a liderança. Se você não fizer o papel e os comportamentos de uma liderança, você vai permanecer nela? Claro que não, gente. Faça isso no seu trabalho, traga isso para o seu natural. O teu chefe te liberou agora, viu o que você fez, viu todo o seu caminhar, você era um cara que chegava na hora, cumpria os prazos, entregava, um cara decente, um cara que nunca trouxe nada ruim à empresa, um belo funcionário. Deus está vendo. Na hora de levantar alguém, lembrei do fulano. Deus que falou, o Espírito Santo. Lembra do Alessandro, lembra do Túlio, Vinícius, ó o Bruno. Você pode estar aonde você estiver. Davi estava lá no campo, quando Samuel foi na casa dele. Passaram os filhos todos. Deus falou, não é nenhum desses. Samuel falou, falta um, né? Não, ele está lá no campo. Pois mande buscar, que é esse que está lá. Aonde você estiver, Deus vai te buscar. O que tiver para acontecer na sua vida, aquele que é fiel e disse, ele também vai cumprir. Mas a gente quer acelerar, a gente quer fazer a parte, sabe? Muitas vezes nem o que a gente está para fazer a gente faz. Mas a gente quer que aconteça. E a Bíblia fala, delegue a ele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Aonde que não tem obediência na Bíblia, gente? Para fechar. Pedro, Atos 3. Coloca aí, Rafa. Capítulo 1. Cheios da presença. Aqueles caras saem para pregar. Se você não fala de Jesus,
questione se a presença está contigo. Se você não senta para abençoar pessoas, para falar bem de pessoas, questione se a presença está contigo. Se você não deseja o bem das pessoas, se você não ora pelas pessoas, questione se a presença está contigo. Pastor, mas eu sou o que mais precisa. Você é a semente de muitos outros que precisam. É tão natural a gente entender, eu quero tanto que os outros orem por mim, mas eu estou orando por alguém. Eu preciso tanto que alguém estenda a mão para mim e me veja, mas eu te pergunto, a presença não faz com que você seja essa pessoa? Os moravianos, século 17. Imagina a presença desses caras. A presença deles fazia com que, a presença do Senhor neles, fazia com que em cada oração deles, eles diziam que nós sejamos a resposta de todas as orações. Senhor, me coloca essa responsabilidade de resolver problemas. Tem gente que é o problema. Muda, fala assim, Senhor, eu quero ser. Tem gente precisando de algo. Me envia. Eu quero ser a resposta, eu quero olhar para uma pessoa e dar somente uma palavra. Sem a presença não vai dar palavra nenhuma. Você vai ficar aí buscando palavra. Onde está o profeta? Fala alguma coisa comigo, profeta. O profeta agora está lá na outra igreja. Buscando. A presença vai te fazer tão suficiente que o profeta é que vai sair de lá e vai vir falar com você onde você estiver. Deus é que traz o profeta, Deus é que envia o profeta. Quando a gente corre atrás disso, deixa eu te falar, tenha paciência. Sabe o que está dentro da gente? A possibilidade de falar como Pedro. Fique de pé, vamos escutar isso de pé. A gente vai encerrar. Certo dia, cheios da presença, já tinha passado Atos capítulo 1, versículo 8. Eles estavam cheios do Espírito Santo, eram testemunhas. Olha a característica. Pastor, é orar em língua? Não, é ser testemunha de Jesus. Pastor, cheio do Espírito Santo, eu vou pular aqui a altura. Filho, o Espírito Santo não te dá asa não. Ele te dá amor. Ele te dá paz. Ele te dá amabilidade, bondade, domínio próprio. Você vai falar porque vai explodir em ti uma alegria. O céu vai se manifestar. Mas o fruto do Espírito precisa ser visível todos os dias, nas suas ações e nas suas reações. Aí você vai falar, eu estou na presença. Eu estou na presença. Enviados, a Bíblia fala que certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Eles estavam indo lá para a igreja. Às 3h da tarde. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa. Ali era colocado todos os dias. Olha a vida desse cara. Olha a vida que não muda. Ele ia para a igreja. Todo dia alguém botava ele na porta da igreja. As pessoas iam para a igreja e encontravam com ele. Só que ele estava ali colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. A motivação que a gente vai fazer as coisas, a motivação que eu me coloco para encontrar, a motivação que eu também me coloco para andar com ele, qual é? Porque se ele ia todos os dias, ele recebia esmola ou não? Sim, e a cura? Chegou? Dinheiro ele tinha? Tinha, todo dia ele ia para casa com os dinheirinhos dele, senão ele não voltava. Todo dia alguém dava. Toma. Ó. A diferença de dar, gente, por favor, nós somos chamados para abençoar, não é para sentir dó, não. Tem gente que só dá quando sente dó, só dá quando... Não, nós somos chamados para abençoar. Não é quando eu sinto dó, o sentimento de novo. Nossa, eu estou numa dó desse cara, então eu vou ajudar. Isso não é presença. A presença é chamar alguém e dizer assim, o que você está precisando? E foi isso que eles fizeram.
ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Era o que o cara fazia. Mas ele fez com as pessoas certas agora. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. Olha a presença. Olha aqui, fala comigo. Lembra de Jesus dizendo: o que você quer, Bartimeu? Olha para mim, Bartimeu. Conversa comigo. Levanta essa sua cabeça aí. Não era para você estar assim, não. Olha para nós. O homem olhou com atenção para ele, esperando receber alguma coisa. 6. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu dou a você. O que eu tenho, eu dou a você. Ele não falou o que eu conheci, o que um dia eu encontrei. Vai em tal lugar que lá eu soube que tem, que pode acontecer. O que eu tenho, bro, está em mim. O que eu ando, o que eu faço, o que eu penso, quem eu sou hoje. E ele diz para esse cara: em nome de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome, o nome que tem poder, o nome que tem autoridade, o nome que pode fazer todas as coisas, eu não, mas em nome de Cristo Jesus, em nome do Nazareno. Ele olha para aquele cara, e eu fico imaginando aquele cara olhando para ele, sim, moeda. 7, segurando pela mão direita, ajudando a levantar, imediatamente. Volta no 6, Rafa. Ande. Lembra de Pedro? Mateus capítulo 14. A presença só precisou falar: venha. A presença agora precisou dizer só: ande. Uma ordem. Não foi uma esmola, gente. Foi uma ordem. Ande. 7. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar e imediatamente, ao de repente, era colocado na porta do templo por anos, mas de repente, imediatamente, veio alguém que andava na presença, e a Bíblia diz: os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Deu um salto. Olha o cego lá que abandonou a capa. Deu um quê? Um salto. Eita, eu fico pensando que esses caras viviam, gente. Imagina esse cara. Ande. Ele devia estar com a mãozinha assim para pegar as esmolas. Ande. Entrou com eles, ó. Não saiu correndo. Entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Feche seus olhos. Eu quero que você pense quantos encontros você já teve. O que faltou da parte de Deus para Ele se revelar a você? O que mais você precisa? Será que não é o suficiente a gente estar aqui reunido em nome de Jesus? Será que a nossa vida realmente é fazer todos os dias a mesma coisa, esperando esmolas? Esperando pouco de um Deus tão poderoso que apenas com uma palavra muda tantas vidas? O que é que movia aqueles caras e precisa nos mover hoje para que a gente saia desses encontros? Será que não é o que tem dentro de mim que impede agora eu ter esse Nazareno que vai fazer com que, através de uma ordem, o que eu tenho, agora eu começo a enxergar como Bartimeu? Será que o espiritual não pode se tornar agora o meu natural? Será que a gente não foi chamado para andar todos os dias
igual esses discípulos andavam? Vendo os milagres, contando os milagres? Será que não está na hora da gente parar de fazer o que desagrada a Deus, entendendo que essas coisas estão dentro de nós? Jesus falou que é do coração que sai isso. Divisões, mentiras, calúnias, falar mal. O que tem dentro? Porque Pedro disse: o que eu tenho, eu te dou. Ande. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Isso é profético. Se você está cansado de encontros, o caminhar teu vai ser como Jesus, como Pedro indo encontrar Jesus. A direção do altar é a direção da palavra. É um lugar que precisa, e você precisa ter um altar. A sua casa é um altar, o seu coração é um altar. É algo separado para Deus. É a tenda do encontro de Moisés. É o lugar onde a gente precisa literalmente estar disponível para que Deus fale e veja e também nos mostre. Porque a Bíblia fala, é tão claro. A natureza humana, o que gera em nós, é tão claro. É tão claro. Escutamos hoje aqui, Salmo 1, não se assenta à roda dos escarnecedores. Aonde que você tem sentado? Aonde você tem andado? Não ande no conselho dos ímpios. Quem que está te aconselhando? Será que o encontro segue para uma presença, ou o encontro eu tenho um domingo, uma palavra, e na segunda eu estou aonde? Dando ouvidos a quem? Sentando com quem? Sabe? Existe uma promessa, e não falo somente essa sobre todos aqueles que creem na face da terra, mas uma promessa sobre esse lugar, e eu creio que ela já começou a se cumprir, quando a gente foi separado por Deus e 80 homens foram enviados a esse fim de semana. Deus disse que levantaria homens de verdade, homens com testemunhos dizendo quem eram, quem um dia foram, como pensaram, homens que agora se tornariam humildes na presença de Deus. E eu não tenho dúvida que esses homens e mulheres que Deus tem levantado para serem generosos, para abençoar, para não se preocupar, para que todas as áreas estejam diante do Senhor, para que a vontade dele prevaleça, aí sim eu vou falar que nós vamos andar por aí vivendo esse evangelho de dizer apenas com uma palavra: o que eu tenho eu te dou. Teu casamento será restaurado. O que eu tenho eu te dou. Teu filho vai voltar para casa. O que eu tenho eu te dou. Você está curado. Existe um Deus todo-poderoso, um Deus soberano sobre as nossas vidas. Escute esse louvor, e o meu pedido é que Deus quebre o teu coração nessa hora. Que Deus venha entrar aí, sabe, e venha a chacoalhar mesmo, a sacudir o seu coração. Para que todos nós venhamos, através dessa palavra e do Espírito Santo, a se arrepender de lugares, de pessoas, de ouvidos e também da nossa língua. Para que a gente possa se encher desse Deus todos os dias. Senhor, essa é a minha oração. Faz o teu querer, tu conhece o nosso íntimo. Não é o externo, é o interno que define o externo. Não são posições, não são lugares. Oh Jesus, é a tua presença, Pai. Que nessa manhã, que nesse tempo, que nessa estação que nós estamos aqui agora, Jesus, que o Senhor possa se manifestar nesses corações, revelando, tratando, limpando, e que diante de Ti estejam homens e mulheres arrependidos, Pai, para que a gente possa sair do nosso barco, para que a gente possa largar a nossa capa, aleluia, para que a gente possa dar saltos, escutando cada vez mais ordens Tuas em apenas uma palavra, que o Senhor não precise falar muito, Jesus, que os nossos ouvidos estejam calibrados, que o nosso coração esteja tão alinhado, Senhor, na frequência do céu, Jesus, para através de apenas uma palavra, a gente sair do nosso natural e entrar no sobrenatural, Jesus. Que isso se cumpra para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa vontade, o nosso desejo, Jesus. O Senhor nos conhece.
Entrega a cada um o que é devido, porque Tu és um Deus de amor, mas também um Deus de justiça. Assim nós oramos e Te agradecemos. E ainda em tempo, fala conosco através desse louvor, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente e que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e que perca amigos, só não quero perder Sua presença, Sua presença, Sua presença. Oh, 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 oh. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, a Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca amigos, que eu perca dinheiro, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença. Oh, oh, oh. Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque a Tua presença é real neste lugar. Oh Pai, a Sua palavra fala que o Teu Santo Espírito pairava sobre a terra. E com a palavra, Pai, o Senhor trouxe à existência aquilo que já era. Nós Te pedimos aqui que o Senhor derrame cura, derrame paz, alegria, fé. Que a Sua presença seja real na nossa vida, Senhor. Oh Deus, que a gente não consiga mais viver longe de Ti, Senhor.
te peço, Pai, que o Senhor recolha cada lágrima que foi derramada aqui neste altar e transforme essas lágrimas em milagres, Pai. Oh Deus, restaure os sonhos no coração de cada um, Pai, e realize todos, Pai. Entregue, Pai, os presentes vindos do céu, que só o Senhor pode entregar, Deus. Oh Pai, mas que a Tua presença seja aquilo de mais importante que a gente busca todos os dias da nossa vida. Que essa palavra que foi aqui derramada, ela continue promovendo transformação. Não sejam só palavras jogadas ao vento, mas que sejam sementes lançadas em corações férteis, Pai. E que elas frutifiquem no tempo certo. E que elas venham, Pai, te agradar, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada. Obrigada. A nossa palavra hoje é gratidão, Pai. Em nome de Jesus. Amém.